Pois é, a Mpox voltou a ser uma preocupação aqui no Brasil. E tudo começou com um alerta que rolou em pleno carnaval de 2026 e uma descoberta científica que, olha, é no mínimo surpreendente e meio que vira de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia sobre como os vírus evoluem. Bora entender essa história. Para começar, vamos pensar num paradoxo. E se o nosso próprio sistema de defesa, a nossa proteção, estivesse sem querer ajudando um vírus a ficar mais forte? Parece estranho, né? Mas é exatamente esse o mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Então, o ponto central da história é este. Nosso corpo tem uma enzima que funciona como se fosse um corretor ortográfico ao contrário. A intenção é nobre, ela tenta inserir tantos erros no DNA do vírus que ele simplesmente se desfaz. Só que com a Mpox, algo totalmente inesperado acontece. O vírus não só sobrevive a esse ataque, como parece aproveitar algumas dessas mutações para se aprimorar. Primeiro, vamos entender direitinho como esse vírus está se adaptando e por que ele se tornou, de novo, uma ameaça tão presente. Imagina a cena. Pleno carnaval de 2026 e a Organização Mundial da Saúde solta um alerta. Dezenas de casos de Mpox confirmados em vários estados, como São Paulo, Bahia. E o que deixou os infectologistas de cabelo em pé não foi só a quantidade de casos não, foi o tipo de vírus que estava circulando por aí. O grande motivo da preocupação foi a descoberta de um vírus híbrido. Isso acontece quando duas cepas diferentes infectam a mesma pessoa e lá dentro elas trocam o material genético. O resultado? Uma versão totalmente nova do vírus. E olha, embora só 2 casos tenham sido confirmados oficialmente, a implicação é clara. O vírus pode estar se espalhando de forma silenciosa, muito mais do que os números mostram. E aí vem o grande desafio. Os testes de PCR mais comuns, aqueles usados na maioria dos hospitais, não conseguem identificar essa nova cepa. Para achá-la, é preciso fazer um sequenciamento genômico completo, um recurso que a maioria dos países, incluindo o Brasil, não consegue aplicar em larga escala. A gente está, de certa forma, lutando no escuro. Bom, para a gente entender a ameaça atual, a gente precisa voltar um pouco no tempo e conhecer a verdadeira história desse vírus. E olha, é uma história cheia de mal-entendidos. Essa jornada começa lá em 1958, quando o vírus foi identificado pela primeira vez em macacos de laboratório na Dinamarca. 12 anos depois, em 1970, o primeiro caso humano apareceu no Congo. Por décadas, ele ficou mais restrito à África, até que teve um surto em 2003 nos Estados Unidos. Mas foi em 2022 que o jogo virou. Foi quando o vírus mostrou que tinha aprendido a se espalhar de forma muito eficiente entre pessoas, sem precisar de um animal no meio do caminho. E aqui a gente precisa corrigir uma grande injustiça. Apesar do nome varíola dos macacos, o vírus não vem deles. Os macacos são vítimas, assim como nós. Os verdadeiros reservatórios naturais do vírus são roedores que vivem em florestas africanas. Eles carregam o vírus, mas não ficam doentes. E só para a gente ter uma ideia da complexidade da coisa, vamos comparar. O vírus da Covid-19, que parou o mundo, tem mais ou menos 29 genes. O da Mpox tem uns 190. Na biologia, ser mais complexo não significa necessariamente ser mais perigoso, tá? Mas já deixa claro que a gente está lidando com um agente bem diferente. Agora, vamos avançar um pouco para ver como essa complexidade toda se traduz nos desafios que o Brasil enfrenta hoje, principalmente em relação à nossa imunidade e às opções de tratamento. O Brasil vive hoje com uma enorme lacuna de imunidade. A vacinação contra a varíola humana, que também protegia contra a Mpox, foi interrompida lá no final dos anos 70. O resultado é que hoje, cerca de 85% da população não tem nenhuma defesa vacinal contra essa família de vírus. E aqui, outro ponto importante que muita gente confunde. Aquela famosa marquinha de vacina no braço que a maioria dos brasileiros tem é da BCG contra a tuberculose. A vacina da varíola também deixava uma cicatriz, sim, mas quem nasceu ali depois de 1980 muito provavelmente não a recebeu. E para complicar um pouco mais a situação, a nossa principal esperança de tratamento, um antiviral chamado Tecovirimat, falhou. Em 2024, grandes estudos clínicos foram interrompidos ao concluírem que o remédio não era melhor que um placebo, nem para acelerar a cura, nem para aliviar a dor. Ou seja, a gente não tem um tratamento específico que seja eficaz. Agora vamos voltar àquela ideia surpreendente lá do início. Como é que, exatamente, a nossa defesa está, sem querer, ajudando o vírus a evoluir?
A personagem principal dessa história é uma enzima chamada ApoBec3. Pensa nela como uma arma biológica do nosso corpo. Quando um vírus invade uma célula, a ApoBec3 ataca o DNA dele e enche de mutações como se fosse um corretor ortográfico programado para inserir erros e sabotar o manual de instruções do invasor. O processo funciona assim. O vírus entra, a ApoBec3 ataca. Na maioria das vezes, o vírus é destruído. Só que alguns vírus da Mpox conseguem sobreviver a esse bombardeio. E o mais incrível é que eles não só sobrevivem, como podem acabar guardando algumas dessas mutações que, por acaso, dão a eles alguma vantagem, como escapar melhor do nosso sistema imune. E aqui está a prova. Estudos que sequenciaram o vírus do surto de 2022 revelaram uma coisa impressionante. Mais de 90% das novas mutações carregavam a assinatura da nossa própria enzima de defesa, a ApoBec3. Em outras palavras, a nossa principal defesa é, ironicamente, a principal força por trás da rápida evolução do vírus em humanos. Diante de um vírus que aprende, de uma população com pouca imunidade e sem tratamento eficaz, qual é o caminho? Pois é, a resposta está no conhecimento e na prevenção. Uma ótima analogia para entender a transmissão é pensar na Mpox como um tanque de guerra. Ele é pesado. Diferente de vírus como o da gripe ou da Covid, ele não se espalha facilmente pelo ar. A transmissão exige um contato físico próximo, prolongado, seja pele com pele ou com os fluidos de alguém infectado. Por isso, as medidas de prevenção são bem diretas e muito eficazes. Evitar o contato com as lesões de pele de quem está doente. Não compartilhar objetos de uso pessoal como toalhas e roupas. E, claro, a boa e velha higiene das mãos, sempre. O vírus é bem resistente em superfícies, então a limpeza é fundamental. E para a gente colocar a ameaça em perspectiva, vale a pena lembrar da parente mais famosa e letal da Mpox, a varíola humana. Estima-se que só no século XX a varíola tenha matado mais de 300 milhões de pessoas. É a doença mais mortal da história da humanidade. Mas, e este é o ponto-chave, a Mpox não é a nova varíola. A gente tem ferramentas hoje que nossos antepassados nem sonhavam, como a vigilância genômica que rastreia o vírus em tempo real. O desafio real, claro, mas ele nos lembra de uma verdade fundamental. Na nossa batalha constante com os vírus, a informação e o conhecimento são e sempre serão a nossa arma mais poderosa.